Fala pessoal, aqui é o Detetive Alencar e hoje eu trouxe uma história que, gente, quando a Camila me procurou para contar isso aqui, eu tive que pausar a ligação 2 vezes para processar o que ela estava me falando. Vocês vão conhecer uma mulher de Itapetininga que viveu 5 anos numa situação que mexe com a gente, sabe? Porque é sobre como alguém pode usar a própria família da pessoa como arma de manipulação. A Camila hoje está aqui não como vítima, mas como uma mulher que conseguiu se reerguer completamente. E ela quer dividir os sinais que ela não viu na época para ajudar outras mulheres. Camila, conta pra gente como foi essa história toda. Oi, gente. Meu nome é Camila, eu tenho 31 anos, moro aqui em Itapetininga mesmo, sou pedagoga. E olha, eu pensei muito se ia contar essa história aqui ou não, porque é uma dor que mexe com a gente por dentro, né? Mas eu resolvi falar porque se a minha história puder ajudar uma mulher que está passando por isso, que está se sentindo louca igual eu me sentia, então vale a pena, né? Eu conheci essa pessoa, o Diego, através de uma festa junina aqui na cidade mesmo, em 2018. Nessa época eu tinha 26 anos, ele tinha 29 e a minha irmã, a Bruna, ela tinha 18 anos, tinha acabado de fazer na época. E, gente, até então, eu sempre fui aquela irmã mais velha, responsável, sabe? Sempre cuidei muito da Bruna porque meus pais, eles trabalham muito. Meu pai é pedreiro, minha mãe é diarista. Então, assim, eu meio que assumi esse papel de segunda mãe dela, né? E aí, o que eu vou contar para vocês hoje é sobre como durante 5 anos, gente, eu vivi questionando a minha própria sanidade mental, porque eu sentia que tinha alguma coisa errada, mas todo mundo falava que era paranoia minha. Daí, hoje, depois de 2 anos que eu consegui sair dessa situação, eu posso falar, não era paranoia, era manipulação mesmo. E a pior parte é que usaram a minha irmã para isso. Mas vamos começar do começo, porque senão vocês não vão entender como uma pessoa consegue fazer isso com a família de alguém. Então, assim, eu conheci o Diego nessa festa junina aqui na cidade. Ele era professor de educação física, trabalhava numa academia, muito bonito, muito carismático, sabe? Aquele tipo de homem que quando chega num lugar, todo mundo olha. E uma das primeiras coisas que ele me perguntou foi sobre a minha família. Camila, você tem irmãos? Como é sua família? E eu, boba, achei lindo ele se interessar pela minha família, né? Falei, ai, que fofo, ele quer conhecer todo mundo. Daí, quando eu levei ele para conhecer meus pais, na primeira vez mesmo que ele foi lá em casa, ele ficou assim super interessado na Bruna. Nossa, Camila, sua irmã é muito inteligente, que menina esperta, ela tem muito potencial. E aí, não, na verdade, deixa eu falar direito. Desde o primeiro dia que ele viu a Bruna, ele demonstrou uma atenção que hoje eu vejo que não era normal, né? Mas na época eu achava bonito. Então, assim, depois de 1 ano namorando, eu estava completamente apaixonada pelo Diego. Ele era tudo que eu sempre sonhei num homem, sabe? Carinhoso, atencioso, respeitador da minha família. E aí, em dezembro de 2018, ele me pediu em casamento. Foi numa festa de final de ano aqui em Itapetininga mesmo, na frente de toda a família. Ele se ajoelhou, tinha anel e tudo. Eu chorei tanto de felicidade. Daí, marcamos o casamento para junho de 2019. Foi uma festa linda no salão da igreja, aqui no centro da cidade. Minha mãe fez questão que fosse tudo perfeito, vestido, buffet, decoração. A Bruna foi minha dama de honra, estava linda naquele vestido rosa. O Diego no altar esperando. Gente, foi o dia mais feliz da minha vida até então. Eu me senti a mulher mais sortuda do mundo. Todo mundo comentando, que casal lindo, que homem maravilhoso a Camila arrumou. Na lua de mel, fomos para Campos do Jordão. 3 dias só nossos, sem trabalho, sem família, sem nada. E foi lá que ele me fez uma proposta que na época eu achei linda, mas hoje vejo que foi o primeiro passo do plano dele. Ele falou assim, amor, que tal a gente oferecer para a Bruna morar com a gente? Ela tá fazendo cursinho, seria bom ter um ambiente mais tranquilo para estudar. E você sempre foi como uma mãe para ela.
Eu fiquei emocionada, gente. Falei, nossa, que marido incrível eu tenho. Se preocupa até com minha irmã. E topei na hora, claro. Quando voltamos da lua de mel, fizemos a proposta para os meus pais. Minha mãe ficou feliz da vida. Que genro maravilhoso! Pensa na Bruna como se fosse irmã dele. E foi assim que, 3 meses depois do nosso casamento, a Bruna veio morar com a gente. Montamos um quarto lindo para ela, compramos móveis novos, deixamos tudo do jeito que ela queria. Ela tinha acabado de fazer 19 anos e estava super animada com a mudança. Na época eu pensava, que família perfeita a gente formou, eu, meu marido e minha irmã caçula. Se eu soubesse que aquilo era o começo do meu pesadelo. E foi aí que começaram os primeiros sinais estranhos, mas eu não conseguia identificar o que eram. Nos primeiros meses, tudo parecia normal. A Bruna estudando, o Diego trabalhando, eu cuidando da casa. Mas o Diego começou a oferecer ajuda para a Bruna com tudo. Com os estudos, com educação física, que era uma matéria que ela tinha dificuldade, ofereceu levar ela na academia onde ele trabalhava. É de graça, Camila, família não paga nada. E eu achava aquilo lindo, sabe? Eu falava, nossa, que marido maravilhoso eu tenho. Se preocupa com minha irmã como se fosse irmão dele. Se eu soubesse. Aí, foi passando o tempo e eu comecei a notar que a Bruna tava diferente comigo, mais distante, sabe? Se eu perguntava alguma coisa, ela respondia meio seca. Tipo assim, eu chegava do trabalho e perguntava, oi, Bruna, como foi seu dia? E ela, foi normal. Antes, ela me contava tudo mesmo, sobre o cursinho, sobre as amigas, sobre os sonhos dela. E, de repente, ela começou a ser muito reservada comigo. E aí, quando eu falava alguma coisa para ela, tipo dava algum conselho ou alguma opinião sobre os estudos, sobre o futuro, ela sempre respondia, ah, mas o Diego acha diferente, ou o Diego falou que isso não é assim. E eu ficava pensando, gente, mas por que ela está perguntando opinião para o meu marido ao invés de perguntar para mim, que sou a irmã dela de 19 anos, né? Era como se o Diego tivesse virado a referência dela para tudo. Estudos, futuro, até moda. Ela perguntava a opinião dele sobre que roupa usar, que curso fazer, que amigos ter. E aí, aos poucos, muito aos poucos mesmo, eu fui percebendo que estava sendo criada uma divisão na minha própria casa. De um lado, o Diego e a Bruna. Do outro lado, eu. Eles tinham piadas internas que eu não entendia. Eles tinham conversas que paravam quando eu chegava. Eles tinham uma cumplicidade que me excluía completamente. E o pior é que quando eu falava isso, quando eu expressava que estava me sentindo excluída da minha própria família, eles falavam que eu estava vendo coisas onde não tinha, ou que eu estava com ciúme. Gente, vocês sabem aquela sensação quando você sente que tem alguma coisa errada, mas todo mundo fala que você tá louca? É uma sensação horrível, horrível mesmo. Eu comecei a questionar tudo. Será que eu tô mesmo sendo controladora? Será que eu tô mesmo vendo coisas onde não tem? Será que o problema sou eu? E aí, não, na verdade, deixa eu ser bem honesta aqui. Eu comecei a desenvolver ansiedade, insônia, dor de cabeça constante, aquela sensação no peito de que alguma coisa estava muito errada, mas eu não conseguia botar o dedo no que era. Daí, o Diego começou a usar a Bruna para me controlar emocionalmente, sabe? Se eu questionava alguma coisa dele, tipo, se eu falava, amor, por que você chegou tarde? Ou por que você não me ligou? No dia seguinte, a Bruna parecia brava comigo. E eu não entendia a conexão. Eu brigava com ele na segunda, na terça, a Bruna estava emburrada comigo. Eu questionava alguma coisa dele na quarta, na quinta, ela não falava comigo. Era como se ele tivesse um controle remoto da minha irmã, sabe? E usava ela para me punir sempre que eu questionava alguma coisa. E aí eu comecei a perceber que ele fazia um jogo muito sujo. Ele plantava ideias sobre mim na cabeça da Bruna e sobre ela na minha cabeça. Para mim ele falava, Camila, sua irmã anda meio rebelde ultimamente, acho que ela não te respeita mais como antes. Para ela ele devia falar sei lá o que sobre mim, porque ela sempre estava com uma cara estranha quando me via. Resultado, eu e a Bruna, que sempre fomos grudadas desde pequenas, que sempre nos contamos tudo, começamos a nos afastar. E ele sempre ali no meio, né? Sempre disponível para mediar os conflitos entre nós duas. E aos poucos, muito aos poucos,
Eu fui sendo excluída das decisões da minha própria família. Eles combinavam coisas e esqueciam de me avisar. Eles faziam planos e eu ficava sabendo por último. Uma vez, eles organizaram um churrasco lá em casa para a família. Convidaram todo mundo e eu só fiquei sabendo no dia quando chegou um monte de gente. Quando eu perguntei, gente, que churrasco é esse? A resposta foi, ai Camila, a gente esqueceu de te falar. Esqueceu de me falar do churrasco na minha própria casa, né? Gente, eu comecei a passar muito mal fisicamente, muito mal mesmo. Dor de cabeça constante, insônia, crise de ansiedade, síndrome do pânico. Teve uma época que eu acordava de madrugada com o coração disparado, suando frio, com a sensação de que ia morrer. E eu não entendia o que estava acontecendo comigo. Hoje, depois da terapia, eu entendo que meu corpo estava reagindo à manipulação psicológica constante. Era como se meu subconsciente soubesse que tinha alguma coisa muito errada, mas minha mente consciente não conseguia identificar o quê. Daí, chegou um ponto que eu falei, não, gente, eu preciso saber se eu tô ficando louca mesmo ou se tem alguma coisa errada aqui. E aí eu resolvi conversar com pessoas de fora da situação. Liguei para minha melhor amiga, a Carla, que conhece nossa família há anos, e falei, Carla, me fala uma coisa, você acha que eu sou uma pessoa controladora? E ela, Camila, você? Controladora? Pelo amor de Deus, você é a pessoa mais de boa que eu conheço. E aí eu contei para ela o que estava acontecendo em casa e ela falou uma coisa que mudou tudo para mim. Ela falou, Camila, isso que você está descrevendo não é normal. Cunhado não tem que ter esse tipo de intimidade com cunhada, não. A partir daquele dia, eu resolvi prestar atenção mesmo nos comportamentos. Não com paranoia, mas com atenção aos fatos. Comecei a observar a linguagem corporal dos dois quando estavam juntos, a forma como eles conversavam, as risadinhas que eles davam quando eu não estava vendo. E aí, gente, foi aí que eu comecei a ver coisas que me deixaram com o cabelo em pé. Eu comecei a chegar em casa sem avisar, em horários diferentes. E sempre que eu chegava inesperadamente, eles estavam numa intimidade que não era normal entre cunhado e cunhada. Uma vez eu cheguei e eles estavam no quintal, conversando bem pertinho, ele com a mão no ombro dela. Quando me viram, se afastaram uma hora e ele falou, Camila, eu estava explicando para a Bruna sobre os exercícios da academia. Exercícios da academia que precisava ficar de mão no ombro para explicar, né? E aí, uma noite, a Bruna esqueceu o celular na mesa da cozinha. O telefone tocou, uma mensagem, e antes dela pegar, eu vi na tela, Diego, boa noite, princesa, com emoji de coração. Quando eu perguntei, ela falou, ele manda boa noite para todo mundo da família no grupo. Aí eu falei, que grupo? Eu não recebi nenhuma mensagem. E ela, deve ter dado problema no seu celular. Problema no meu celular? Claro, né? Nesse ponto, eu já tava com a pulga atrás da orelha mesmo, sabe? Eu falei, não, agora eu vou descobrir o que tá acontecendo aqui. Mas sem fazer escândalo, sem drama, só observando. Comecei a reparar em detalhes que antes eu ignorava. A Bruna sempre mexendo no celular e escondendo a tela quando eu chegava perto. O Diego sempre com desculpas para sair sozinho com ela. Daí, eu comecei a ver um padrão muito claro. Toda vez que eu e o Diego tínhamos algum conflito, por menor que fosse, no dia seguinte, a Bruna estava estranha comigo. E toda vez que eu tentava conversar com a Bruna sobre alguma coisa, ela sempre mencionava o Diego. O Diego disse isso, o Diego acha aquilo, o Diego falou que... Era Diego pra cá, Diego pra lá o tempo todo. Na verdade, deixa eu ser bem honesta aqui. Nessa época, eu já estava começando a questionar se eles não estavam tendo um caso. Mas eu me senti horrível por pensar isso. Eu falava, Camila, como você pode pensar uma coisa dessas? É sua irmã, é sua família. Daí, aconteceu uma coisa que foi a gota d'água para mim. Um sábado, eu cheguei em casa mais cedo que o normal. A casa estava estranhamente silenciosa. Chamei, Diego, Bruna. Ninguém respondeu. Fui procurar pela casa e encontrei os dois no quintal, conversando bem baixinho, bem próximos. Quando me viram, se afastaram na hora. E aí, gente, a desculpa que eles deram foi tão sem pé nem cabeça que eu tive certeza que estava acontecendo alguma coisa. Eles falaram que estavam conversando sobre um presente para mim, para o meu aniversário. Só que meu aniversário tinha sido 3 meses antes, né? Naquele dia, eu cheguei em casa e falei, pronto, agora eu vou descobrir o que está acontecendo aqui.
Não com raiva, não com escândalo, mas eu precisava saber a verdade. Porque, gente, vocês não têm noção do que é viver questionando a própria sanidade mental. É uma tortura psicológica que ninguém merece passar. E aí, uma segunda-feira, o Diego saiu correndo para o trabalho e esqueceu o notebook aberto na mesa da sala. Tinha uma aba do Instagram aberta. Gente, eu juro que não só de mexer nas coisas dos outros, mas alguma coisa me chamou a atenção naquela tela. Era como se algo tivesse me guiado para olhar. E quando eu olhei, gente, eu vi uma conversa nas mensagens diretas que explicou tudo o que eu estava sentindo há meses. Era uma conversa entre o Diego e a Bruna. E não era conversa de cunhado com cunhada, gente. Era conversa de duas pessoas que tinham uma intimidade que não era normal. Tinha mensagem de bom dia, meu amor, saudades de você, quando a gente vai poder ficar junto de verdade? E eu ali, lendo aquilo e sentindo o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Mas, gente, o pior ainda estava por vir. Porque rolando a conversa para cima, eu encontrei mensagens que me mostraram que tudo aquilo era planejado. Tinha uma conversa específica onde a Bruna perguntava: "Você acha que está funcionando?" E ele respondia: "Perfeitamente. Ela já está duvidando da própria sanidade. Mais um pouco e ela vai surtar de vez." E ela: "Coitada, às vezes eu tenho dó." E ele: "Não tenha. Ela sempre foi muito controladora mesmo. A gente está fazendo um favor para ela, mostrando como ela realmente é." Gente, tinha tudo detalhado ali. Como eles criavam os conflitos entre mim e ela. Como eles faziam eu parecer louca para a família. Como eles planejavam cada situação para me deixar confusa. Tinha até uma mensagem dele falando: "Sua irmã é muito ingênua. Acredita em qualquer coisa. Mais um pouco de pressão psicológica e ela vai ter uma crise nervosa." Uma crise nervosa, gente. Eles queriam que eu tivesse uma crise nervosa. Naquele momento eu senti uma mistura de alívio e horror. Alívio porque eu finalmente tinha confirmação de que não era paranoia minha. Horror porque eu descobri a extensão da maldade. E aí eu imprimi tudo, todas as conversas, todas as evidências, porque eu sabia que eles iam negar, iam tentar me convencer de que eu estava inventando tudo. Daí, eu organizei todas as evidências de forma bem clara, coloquei tudo numa pasta e esperei eles chegarem em casa. Gente, eu nunca vou esquecer daquele dia. Eles chegaram rindo, conversando, super de boa. Quando me viram sentada na sala com a pasta na mão, o clima mudou completamente. Aí eu falei assim: "Senta aí que nós vamos ter uma conversa." E joguei as fotos das conversas na mesa. O silêncio que se fez naquela sala, gente, dava para cortar com a faca. Os dois olhando para as fotos, os dois sabendo que estavam com a cabeça na guilhotina. E aí o Diego tentou negar. "Camila, isso aí é montagem. Alguém hackeou minha conta." E a Bruna começou a chorar. "Mana, eu posso explicar." Eu falei: "Explica então. Explica cada mensagem, cada mentira, cada vez que vocês me fizeram sentir que eu estava ficando louca." E aí, depois de horas de negócio, de tentativa de enrolação, eles confessaram. Confessaram tudo. O Diego confirmou que vinha manipulando a Bruna há meses, que aproveitou da carência dela, porque nosso pai sempre foi ausente, para criar essa dependência emocional. Mas, gente, a parte que mais me doeu foi descobrir que a Bruna não era só vítima, ela era cúmplice, desde o começo. Ela confessou que sabia do impacto que isso estava causando em mim, que sabia que eu estava passando mal, desenvolvendo ansiedade, síndrome do pânico, e mesmo assim continuou com o jogo. Ela olhou para mim e falou: "Camila, você sempre foi muito controladora mesmo. A gente só queria que você parasse de interferir na nossa vida." Na nossa vida? Como se eu fosse o problema, né? Naquele momento, gente, eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu olhei para os dois e falei: "Vocês têm 24 horas para sair da minha casa e da minha vida." E o Diego ainda tentou me convencer. "Camila, a gente pode resolver isso, pode dar certo para nós três." Gente, ele sugeriu um relacionamento a 3. Aí que eu vi o nível da falta de caráter dele. E da minha irmã também, porque ela não falou nada, ficou quieta, como se fosse uma opção normal. Os primeiros meses foram horríveis, gente, horríveis, porque não era só o fim do relacionamento, era a perda da minha família também.
Eu tive que lidar com o fato de que durante 5 anos eu vivi numa mentira, que as 2 pessoas que eu mais amava no mundo estavam brincando comigo. E o pior era a sensação de burrice. Como eu não vi, como eu deixei isso acontecer. Eu me culpava muito. Daí, uma amiga minha me convenceu a procurar terapia. Camila, você precisa de ajuda profissional para processar isso tudo. E foi a melhor decisão que eu tomei. A psicóloga me ajudou a entender que eu não era burra, que manipulação psicológica é uma coisa séria, que qualquer pessoa pode ser vítima. A terapia me ensinou a identificar padrões de manipulação. Me ensinou a confiar na minha intuição de novo. Porque, gente, depois do que eu passei, eu duvidava de tudo. Se eu sentia que alguma coisa estava errada, eu pensava, será que é paranoia minha de novo? A terapia me devolveu a confiança nas minhas percepções. Daí, eu tomei uma decisão radical. Resolvi mudar de cidade, sair de Itapetininga e ir morar em Sorocaba. Porque, gente, numa cidade pequena, todo mundo fica sabendo de tudo, né? E eu não aguentava mais os olhares, os comentários, as pessoas me tratando como coitadinha. Em Sorocaba, eu voltei a estudar. Fiz uma pós-graduação em gestão empresarial. E aí eu tive uma ideia que mudou minha vida completamente. Resolvi investir numa área que sempre me interessou, eletrônicos. Abri minha primeira loja de celulares e acessórios no centro de Sorocaba. Gente, a loja decolou. Em 6 meses eu já estava lucrando. Em 1 ano, abri a segunda loja em Itapetininga mesmo. Foi minha forma de mostrar para a cidade que eu tinha me reerguido. Daí, eu tomei uma decisão radical. Terceira loja em Tatuí. E hoje eu tenho franquias operando em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. 5 lojas no total, gente. 15 funcionários. Faturamento que eu nem sonhava um dia ter. Transformei a pior fase da minha vida na base do meu império empresarial. E o mais legal é que eu emprego várias mulheres que passaram por situações difíceis. Dou oportunidade para elas recomeçarem, igual eu recomecei. E há 1 ano eu conheci o Paulo, um homem que me trata com o respeito que eu sempre mereci. Ele conhece toda a minha história, sabe dos traumas que eu tenho e tem uma paciência infinita comigo. Me ajuda a trabalhar as inseguranças que ainda restaram. Porque, gente, não vou mentir para vocês, ainda tenho algumas sequelas. Ainda tenho momentos de insegurança, de medo de estar sendo manipulada de novo. Mas o Paulo me ajuda a separar o que é intuição real do que é trauma do passado. Vocês querem saber o que aconteceu com eles? Então, eles ficaram juntos por alguns meses depois que eu saí de casa. Mas, como era de esperar, um relacionamento baseado em mentira e manipulação não dura, né? Logo, ele arrumou outra vítima. Hoje, a Bruna tem 23 anos, trabalha como atendente numa loja aqui em Itapetininga, mora com a minha mãe. E ele sumiu. Ninguém sabe onde tá. A Bruna já tentou se reconciliar comigo algumas vezes. Manda mensagem, tenta ligar, pede pra minha mãe falar comigo. Mas, gente, eu ainda não tô pronta pra isso. Porque não é só perdoar, é também proteger minha saúde mental, né? Talvez um dia, talvez. Mas hoje, por hoje, eu preciso manter distância para preservar minha paz. E sabem o que é mais interessante? A vida já se encarregou de fazer a justiça poética. Eles que queriam me ver mal, me ver surtar, hoje eu tô próspera, feliz, realizada. E eles? Bom, cada um colhe o que planta, né? Gente, agora eu quero compartilhar com vocês os sinais que eu não consegui identificar na época. Porque se a minha história puder ajudar uma mulher a sair de uma situação dessas antes que chegue onde chegou a minha, primeiro sinal: parceiro que cria intimidade excessiva com seus familiares. Não é normal cunhado ter segredos com cunhada. Não é normal essa proximidade toda. Segundo, se vocês começarem a se sentir loucas, a questionar a própria sanidade mental, prestem atenção. Isso é um sinal vermelho gigante. Terceiro, se familiares de vocês mudarem de comportamento depois que conheceram seu parceiro, fiquem atentas. Principalmente se eles começarem a questionar vocês o tempo todo. E, gente, confiem na intuição de vocês. Se vocês sentem que tem alguma coisa errada, é porque tem alguma coisa errada mesmo.
Mantenham sempre contato com pessoas de fora da situação, amigas que conhecem vocês há anos, porque quando a gente está dentro da manipulação, a gente perde a perspectiva. E não tenham medo de procurar ajuda profissional. Terapia salvou minha vida, literalmente. Aprendam a falar não. Aprendam a estabelecer limites, mesmo com família. Porque, gente, família que machuca não é família, é inimigo disfarçado. Se vocês estão me ouvindo e se identificando com alguma coisa que eu falei, eu quero que vocês saibam, é possível sair, é possível recomeçar. Eu sei que parece impossível, eu sei que dói muito, eu sei que a sensação é que o mundo acabou, mas não acabou, gente, não acabou. Vocês são mais fortes do que imaginam. Vocês merecem amor verdadeiro, respeito, parceiros que elevem vocês ao invés de destruir. A reconstrução não é fácil. Tem dia que a gente acorda e sente que não vai conseguir. Tem dia que a saudade aperta. Tem dia que a gente questiona se fez a coisa certa. Mas, gente, quando vocês estiverem do outro lado, quando vocês olharem para trás e virem o quanto cresceram, o quanto se fortaleceram, aí vocês vão entender que valeu cada lágrima. Hoje, eu sou grata por ter passado por tudo isso. Parece loucura falar isso, mas é verdade. Porque essa experiência me ensinou a valorizar relacionamentos saudáveis, me ensinou a confiar na minha intuição, me deu forças que eu nem sabia que tinha. E, principalmente, me mostrou que eu sou capaz de recomeçar quantas vezes for necessário. Gente, eu quero agradecer a oportunidade de dividir minha história com vocês. Não foi fácil reviver tudo isso, mas se puder ajudar uma pessoa sequer, lembrem-se sempre. Vocês não estão loucas. Vocês não estão exagerando. Se vocês sentem que tem alguma coisa errada, é porque tem mesmo. E para você, Bruna, que eu sei que vai assistir esse vídeo, um dia eu espero que você entenda o mal que você me fez. Um dia eu espero que você cresça e reconheça o erro. Mas até lá, eu vou continuar vivendo minha vida, feliz, realizada, em paz. Porque, gente, a melhor vingança é a felicidade. E obrigada, Detetive Alencar, por me dar esse espaço, por me ouvir sem julgamento, por entender a importância de dividir essas histórias. Espero que outras mulheres se sintam encorajadas a contar suas histórias também. É isso, pessoal. Essa foi minha história. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido alguma coisa. E lembrem-se, sempre, sempre confiem na intuição de vocês. Ela nunca mente. Um beijo no coração de todos vocês. Até a próxima. E aí, pessoal? Que história, né? A Camila nos trouxe uma lição que vai muito além de uma simples traição. Ela nos mostrou como identificar a manipulação psicológica e, principalmente, como é possível se reerguer. Olha só o que aprendemos hoje. Durante 5 anos, a Camila viveu questionando a própria sanidade mental porque 2 pessoas que ela amava criaram um plano sistemático de manipulação emocional. Mas sabem o que mais me impressiona nessa história? A força dessa mulher. Saiu de Itapetininga destruída emocionalmente, foi para Sorocaba e construiu um império. Hoje tem 5 lojas de eletrônicos, franquias em 2 estados e, principalmente, recuperou sua paz mental. A mensagem que fica é: confiem sempre na intuição de vocês. Se alguma coisa parece errada, é porque está errada mesmo. Não deixem ninguém fazer vocês duvidarem da própria percepção. E lembrem-se, família que machuca não é família, é inimigo disfarçado. Se você está passando por algo parecido, deixa nos comentários. A gente lê tudo e quem sabe sua história não pode ajudar outras mulheres também. E se você conhece alguém que está numa situação de manipulação psicológica, compartilhe esse vídeo. Pode ser que essa história abra os olhos dessa pessoa. Porque aqui no canal, a gente não conta história só para entreter. A gente conta história para transformar vidas. E quando uma mulher se liberta de uma situação de abuso, toda a sociedade sai ganhando. Essa foi mais uma história real de superação feminina. E lembrem-se sempre do nosso bordão. Cada história tem a sua dor, e uma mulher de coragem. Eu sou o Detetive Alencar. Inscreva-se no canal, ativa o sininho, deixa seu like se a história te tocou e nos vemos no próximo caso. Até mais, detetives!